Todo mundo está vendo aí? Tudo certo? Perfeito. Beleza. Então, nós vamos falar sobre adulterações na obra de Chico Xavier, um contexto histórico e pesquisas, as adulterações na obra do maior médium de todos os tempos. Primeiramente, antes da gente começar a falar sobre essas adulterações, a gente precisa lembrar da personalidade de Chico Xavier, que foi a maior antena psíquica de todos os tempos. E não só a maior antena psíquica, não só detentor da maior obra mediúnica de todos os tempos, não só continuador de Kardec e finalizou a obra, o edifício da doutrina, continuando, explicando Kardec, continuando e fechando as bases da doutrina nessa tríade, né, Jesus, Kardec e Chico Xavier, não somente isso, mas também como o maior exemplificador dos ensinamentos de Jesus de todos os tempos, o verdadeiro homem de bem. Por quê? Porque ele vivenciou invariavelmente todos os ensinamentos de Jesus. A humildade, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, o servo de todos. Se todas os ensinamentos, né, de Jesus, todos o seu código divino, né, o seu evangelho, todo vivenciado, as bem-aventuranças, todas vivenciadas por Chico Xavier, muitas vezes subestimado, muitas vezes excluído, por, às vezes, falas de, só estudou até a 4ª série, né? Era muito simples, era chucro, ou seja, todas as formas possíveis de se subestimar, né? De se diminuir um ser, né? Mas ele mostrou, na humildade, que ele vivenciou realmente o evangelho, a questão da religião, dentro dessa tríade, né? Ciência, filosofia e religião, ele vivenciou totalmente o aspecto religioso, o evangelho, sem esquecer da ciência da filosofia. Essa é uma frase que eu gosto muito de relembrar, porque é uma frase do nosso avô Jarbas Leone Varanda, e ele dizia isso, inclusive, numa palestra da Cometrim, que Kardec, ele focou no desenvolvimento da ciência e da filosofia, sem esquecer do evangelho presente no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Chico Xavier, ele completou esse edifício, ele completou as bases da doutrina, focando na religião, sem esquecer da ciência e da filosofia. Então, isso é muito importante. Numa das obras do Chico, quando ele fala, na psicografia de Emmanuel, quando ele fala que Kardec é a chave, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave, e aí, parafraseando, Chico Xavier é a maçaneta. Mas é para mostrar que ele explicou Kardec, da mesma forma que Kardec explicou Jesus, codificou o Espiritismo. Então, Chico Xavier explicou e desenvolveu Kardec, deu continuidade à codificação. Esteve na companhia da falange do Espírito de Verdade. Por quê? Porque todas as lições trazidas por Emmanuel, que também fez parte da codificação, né, naquela mensagem ao egoísmo do Evangelho, todos esses espíritos, Emmanuel, André Luiz, Humberto Campos, que estiveram auxiliando no trabalho de Chico Xavier, estavam secundados pela falange de espíritos superiores, presididos pelo Espírito de Verdade. Até porque não existe nenhuma lição de Chico Xavier que esteja em desacordo com Kardec. E, não esquecendo da importância da obra de Emmanuel, que nós temos a obra histórica que nos relembra todo o trabalho hercúleo, toda a vivência dos apóstolos de Jesus. Então, aquela
aquela obra histórica, as 5 obras históricas de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia, que mostra o sacrifício e o exemplo de o que é reviver o cristianismo primitivo nas suas tradições simples. Além disso, Emmanuel, desenvolvendo a parte religiosa, explicou e comentou, sendo considerado o quinto evangelista, os vários versículos do Novo Testamento. Então, nós temos Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolveu os principais versículos, a principal questão, a ordem moral de Jesus. E, além de Emmanuel ainda trazer mais explicações sobre esses principais versículos, ainda trouxe o desenvolvimento de outros versículos, que nós não devemos esquecer que Chico Xavier tinha um mandato mediúnico, que Chico Xavier é um espírito superior, e justamente por isso a sua obra não deve ser subestimada, muito menos adulterada, pela importância do próprio Chico Xavier e a importância do quinto evangelista Emmanuel. Sabendo disso, para que nós entendamos a questão das adulterações da obra de Chico Xavier, nós precisamos entender a missão da FEB. Nós dizemos a missão da FEB, da Federação Espírita Brasileira, porque as adulterações ocorrem nas obras que os direitos autorais foram doadas, né, os direitos de publicação, né, foram doadas à FEB, e as adulterações ocorrem nos livros da FEB. Só que, para entender isso, nós vamos recorrer ao próprio livro da FEB, que é em parceria com a editora Cell. O livro se chama Fé e Vida, de 2014, capítulo 21. Nesse livro, diz o seguinte: a FEB tem a obrigação de responder mais tarde perante a coletividade espírita por qualquer alteração eventual na obra do Senhor. Nós sabemos que Chico Xavier, desde aquela época do Pinga Fogo, ele já previa muitas coisas. E ele tinha essa mediunidade de predição, né? Ele previu várias coisas, né? Previu encontrar água na Lua, né? Previu a questão do petróleo do Brasil, sendo a potência do petróleo, enfim, ele previu muitas coisas. E nós percebemos a capacidade de predição nesse ponto, porque ele sabia que queriam ter alterações na obra. E aí continua dizendo que a Federação Espírita Brasileira é depositária impessoal de graves responsabilidades nesse sentido, podendo ser naturalmente interpelada pelo consenso dos espíritas em qualquer desvirtuamento que possa surgir de futuro. Uma predição muito importante, porque, logicamente, como espírito superior, e com essa capacidade, Chico Xavier previu, ele sabia das situações, ele sabia do que iria acontecer. E nós interpelarmos sobre essas responsabilidades para a FEB é natural de nossas responsabilidades como espíritas. Porque todos nós temos um dever pessoal perante o movimento e perante Jesus. Claro que respeitadas as nossas limitações, mas nós temos deveres, pequenos, grandes, mas nós temos deveres. E são graves responsabilidades nós, espíritas, mostrando que a FEB
ela é a depositária de graves responsabilidades, porque é ela que teve a missão de carregar a obra do continuador de Kardec. Então, o desvirtuamento, ou as adulterações, ou as alterações, se surgidas como surgiram, devem ser interpeladas pelos espíritas. E devemos lembrar sempre, claro, que o maior órgão orientador da doutrina espírita, do movimento espírita, é a própria doutrina espírita. O maior órgão orientador é a própria doutrina espírita, que nós sempre devemos lembrar, e nós sempre estudamos isso, que as orientações nunca vêm de cima para baixo, né? As orientações nunca vêm do representante nacional, e sim começa no núcleo principal, que é do centro espírita, e em nível nacional, a FEB tem o dever de servir aos espíritas, de servir ao núcleo espírita, de trabalhar pelo espiritismo. Por isso que ela possui essas responsabilidades. Então, as orientações vêm da doutrina. Então, essas são as orientações que nós devemos seguir. E é importante isso porque agora nós vamos ver como que se processaram essas adulterações. Para que a gente possa entender, a gente tem que rememorar algumas dificuldades entre Chico Xavier e a FEB. Porque ele teve vários problemas com a FEB. Em diversas situações, a FEB pediu para ele revisar alguns pontos, ou muitas vezes não aceitou alguns pontos, e Chico Xavier, na sua humildade de trabalhador, consultou o Emmanuel para revisar esses trechos que a FEB tinha dúvidas. Então, o Chico Xavier tinha muita dificuldade para conseguir realmente divulgar a sua obra. E, novamente, o maior órgão orientador do movimento espírita é a própria doutrina espírita. Então, continuando sobre essas questões das dificuldades entre Chico Xavier e a FEB, nós podemos entender as responsabilidades que a FEB tem. Porque, naturalmente, como um dever de todo espírita, quando se incorre em algum erro, o dever de todo espírita cristão é reconhecer o seu próprio erro e buscar melhorar, e buscar consertar o erro, né? E, já de antemão, nós já dizemos que a FEB ainda não teve a coragem de reconhecer os erros e buscou-se uma série de justificativas e buscou, assim, fugir dessa questão e ainda não conseguiu reconhecer o erro e arrumar o que tem que arrumar, que é o quê? É uma coisa simples, deixar a obra de Chico Xavier da forma original, como ele trouxe, sem nenhuma alteração. Porque as adulterações começaram justamente após o seu desencarne, o desencarne de Chico Xavier em 2002, em junho de 2002. A partir daí, começaram a lançar edições adulteradas, modificadas após a morte, o desencarne do autor, considerado autor, e que está contra os próprios estatutos, a própria política editorial que a FEB coloca nos seus documentos. Então, o ponto principal é justamente esse, o reconhecimento das adulterações, porque nós erramos, isso faz parte, por isso que nós falamos que o movimento espírita é humano,
a doutrina espírita é dos espíritos superiores, mas o movimento espírita é do homem, sujeito a erros. E como movimento humano sujeito a erros, nós temos que reconhecer e consertar os nossos erros. Numa das dificuldades entre o Chico Xavier e a FEB, foi o ponto em que levou ele a não mais publicar os seus livros pela FEB. Ou seja, a partir de 1964, por que Chico Xavier rompeu com a FEB? Por que ele deixou de publicar suas obras com a FEB? Então, nessa bibliografia, nas Trilhas da Garça, nos Meus Pedaços do Espelho, tem essa questão que mostra a razão pela qual Chico Xavier rompeu com a FEB. E sendo bem resumido na questão, buscando resumir o máximo possível, é que existiram uma das causas foi que existia uma reunião de materialização que era feita em 1964, Chico Xavier e Valdo Vieira, com mais 19 médicos, e essas materializações, com 19 médicos que se reuniam com essas sessões, com a médium Otília Diogo, e nessas reuniões de materialização, o que aconteceu foi que a FEB gostou muito dessas reuniões, que aqui, no caso, as reportagens foram para uma revista. E aí o doutor Vantuil de Freitas, presidente da FEB, achou as duas reportagens interessantes, mandou reproduzi-las no Correio da Manhã, e o jornal mandou-lhe uma conta de 1.200.000 cruzeiros. E aí ele cobrou do Chico Xavier a conta. Então, aqui explica todinha a história, como que aconteceu, e por causa desse episódio, o que o Chico fez? Então, o Chico falou assim: vocês têm insistido comigo para a criação de um departamento editorial, no caso a SEC, a Comunhão Espírita Cristã. Pois bem, a comunhão paga ao Vantuil e eu me rendo à ideia de vocês. Publicaremos um livro por ano, começaremos com o livro da Esperança. Eu me vendi por 1.200.000 cruzeiros, mas me sentia mal quando alguém vinha solicitar dos espíritos um livro para a comunhão, porque a instituição não precisava disso para sobreviver. Durante muitos anos, ela sobreviveu com a obra dos amigos. Foi por este motivo que rompemos com a federação e outros motivos mais. Então, essa questão está registrada nesses dois livros. Essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade que aconteceu, nós vamos aqui para que aconteceram com a FEB, nós vamos mostrar nas obras em específico. E foram muitas questões que deixaram o Chico muito triste. Mas essa questão dos desvios, das deturpações, nós sabemos que não é novidade ao longo da história. Nós sabemos, por exemplo, que os evangelhos foram sendo reescritos em outros idiomas, foram sendo passados, de pergaminho para pergaminho, e somente nessa situação já havia uma mudança, claro, de linguagem, de alteração no sentido das ideias de uma língua para outra, e utilização das palavras. Mas o principal ponto não é esse. O principal ponto é a adulteração que aconteceu, o desvirtuamento, no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553 depois de Cristo, que o termo reencarnação foi suprimido. Se colocou ressurreição. Então, existia o termo reencarnação e ele foi trocado, desvirtuado, adulterado.
pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora. Porque a sua esposa Teodora, quando ela subiu ao poder, ela matou 500 pessoas, escravos, pessoas da sua convivência, que a considerava de uma classe menor, e como ela não queria, não aceitava essa possibilidade de nascer depois pobre, numa encarnação seguinte, ela obrigou que o imperador Justiniano alterasse esse termo, ou desvirtuasse, ou adulterasse o termo reencarnação, nesse concílio de Constantinopla. Outro momento de predição, dessa vez de um espírito perfeito, igual Jesus, que esteve na Terra, nosso mestre, já sabia que a sua obra seria desvirtuada e por isso anunciou a vinda do Consolador para restabelecer as coisas. Nada é por acaso. Então, ele já viu, ele já sabia que isso ia acontecer. Então, ele já havia marcado um momento para a vinda do Consolador para restabelecer as coisas e explicar. Isso é importante porque, como espíritas, nós temos o dever de defender a obra original de Kardec, de Chico, porque nós sabemos também que, além desse desvio ter ocorrido na obra de Jesus, e aí ele trouxe o Consolador prometido, na codificação, o próprio Kardec teve suas obras adulteradas. Então, a história se repete. A história se repete da mesma forma. É impressionante. A história se repete da mesma forma ao longo dos anos da história. Quer dizer, nós somos chamados, como somos responsáveis por esses desvios, nós somos chamados, por nossa responsabilidade, a corrigir esses desvios, e quando nós passamos pela mesma prova, pela mesma situação, quando nós temos que testemunhar, que dar o nosso testemunho, nós falhamos novamente na mesma situação. Da mesma forma como um suicida, por exemplo, que na encarnação seguinte, ele tem que passar pelas mesmas dificuldades para testar se ele vai suicidar ou não, para ele resistir a essa questão, as coisas se repetem na história para a gente fazer diferente, e as coisas acontecem da mesma forma para a gente fazer diferente, e a gente não faz diferente. Então, é a nossa reflexão sobre isso. Então, Chico Xavier sofre adulterações, sim, graves em sua obra após sua desencarnação. E nós sabemos que Kardec teve, sim, sua obra adulterada. Está muito bem explicada por fatos, por documentos, tanto na obra Nem Céu, Nem Inferno, que explica sobre a adulteração no céu e inferno, como na obra do Paulo Henrique de Figueiredo, de Autonomia, né, sobre a questão da quinta edição da Gênese. Então, essas obras fazem um estudo sério, um estudo aprofundado, muito importante, que mostra que fizeram, que na França, quando você lança uma edição, você tem que fazer um depósito legal dessa obra, se tiver alguma alteração nessa edição, né? Então, a cada edição que se lançava com novas mensagens, com novos textos, se fazia um depósito legal nessa biblioteca da França, e aí aquela obra ficava valendo como definitiva, né? Só que a quinta edição da Gênese, Kardec fez o depósito legal até a quarta edição da Gênese. E Kardec fez o depósito legal até a terceira edição do Céu e Inferno.
Então, após a morte de Kardec, Lemarie e Rustang fizeram esse depósito legal de uma nova edição, com mais informações que diferem das lições do Espiritismo, né, que fala sobre pecado original, que fala sobre penas eternas, coisas que estão fora dos ensinamentos de liberdade da doutrina, da codificação. Então, eles fizeram um depósito legal após a morte do autor. Isso é ilegal. Isso não comprova que aquilo ali foi escrito pelo autor original. Então, isso é ilegal. Fizeram um depósito de uma nova edição após a morte do autor. Ou seja, é uma adulteração. Então, a edição definitiva que corresponde ao pensamento de Kardec é até a quarta edição da Gênesis e até a terceira edição do Céu e Inferno. E a história ocorreu da mesma forma com o Chico Xavier, com a diferença de que a FEB, vamos dizer assim, é o detentor de sua obra, só que não tem o direito moral, porque o direito moral continua sendo do autor. Nós vamos ver essa questão, que em direito autoral existe o direito de patrimônio e o direito moral. O direito de patrimônio é o direito de publicar a responsabilidade pela obra, que a FEB tem essa responsabilidade, dos livros que a FEB divulga, que a FEB edita. Só que o direito moral é do autor, continua sendo do autor. Se o direito moral é do autor, não pode ter mudanças na escrita, não pode ter mudanças no texto após a morte do autor. E então, quer dizer, fizeram a mesma coisa com o Chico. Ele desencarnou e a FEB mudou. Bom, como que funciona o processo de revisão da FEB? Lembrando que todas essas questões estão nos documentos da política da FEB, os documentos de como que eles fazem a revisão do editorial da FEB. Então, existe todas essas regras. E a própria regra de que não pode alterar o conteúdo do autor, as palavras do autor após a sua morte, está nas próprias regras da FEB. Então, qual que é a linha de revisão? Existe uma revisão ortogramatical e uma revisão semântica. Mesmo a revisão ortogramatical, agora dizendo assim, a opinião minha, porque o que acontece? Aqui nós estamos mostrando as questões perante os ensinamentos da doutrina espírita, né? E agora eu vou dizer uma opinião minha, exclusivamente nesse momento agora, que a revisão ortogramatical, nem essa eu não faria. Então, por exemplo, antigamente, eles escreviam fósforo, um exemplo, com pH. Então, para manter a originalidade do autor, nem a revisão ortogramatical, não. Agora, as regras gramaticais mudaram, fósforo é com F. Então, a gente troca ali o pH pelo F. Nem isso deveria ser mudado. Para que fosse realmente de acordo com a continuidade do pensamento do autor, o que deveria ser feito é a mudança e colocar uma nota em rodapé, ou então não se muda, deixa lá o fósforo com pH, e na nota de rodapé fala sobre essa questão. Olha, fósforo era escrito com pH e agora está sendo escrito com F, para mostrar claramente o porquê. Porque os autores consagrados, Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, não se muda, muitas vezes se mantém a forma, hoje nós dizemos que é a forma arcaica. Muitas obras mantêm a forma arcaica de escrita. Então, mesmo a revisão ortogramatical,
ela é polêmica. E eu digo que ela é polêmica porque nós dizemos que é polêmica porque quando você começa a alterar a questão gramatical, chega um momento que, porque a questão semântica, sintática, morfológica, elas se entrelaçam. Isso, na questão, nós não temos, nós não somos especialistas na questão linguística, mas nós sabemos disso, que a questão gramatical, com a semântica, com a morfológica, elas se interpenetram e elas influenciam umas às outras. Então, até onde uma revisão, uma alteração gramatical não vai trazer uma mudança na questão semântica? Esse é um ponto muito importante, o porquê que a revisão ortogramatical pode ocasionar nesses erros. E nós estamos dizendo isso porque nós trabalhamos com essa questão de revisão. Nós trabalhamos no ensino superior, na educação à distância, e nós fazemos a parte da revisão de conteúdo. Então, esse é o meu trabalho. E então tem uma equipe que faz a revisão de conteúdo, uma equipe que faz a revisão gramatical, ortogramatical. Só que a revisão ortogramatical muitas vezes altera o conteúdo. E aí eles mandam o material de novo para a gente analisar se não mudou o conteúdo. E isso sempre tomando cuidado de conversar com o autor para ver se essa revisão semântica não prejudicou o seu pensamento. Então, se conversa com o autor. Então, só que a forma que a FEB conversava com o Chico, muitas vezes, era de uma forma autoritária, de cima para baixo, obrigando ele a alterar as situações, e não é esse o objetivo. Então, como nós trabalhamos nesse ponto, trabalhamos diariamente nesse sentido, nós temos um pouco de experiência nessa área. Então, quando se começa uma revisão ortogramatical, há um risco de alteração de conteúdo, ainda mais depois da morte do autor. Então, o que se faz? Normalmente, após a morte do autor, não se altera nem a questão ortogramatical, muito menos a questão semântica, porque é direito moral. Então, o que é o ideal? Retornemos para a edição definitiva, original, lá atrás. E se tiver alguma coisa que precisa ser explicada, ou que precisa algum ponto importante, que se coloca uma nota de rodapé, que esse é o papel da editora, né? Então, é importante salientar que após a morte, após o desencarne de Chico Xavier, em 2002, começaram a ser lançadas edições com alteração no conteúdo. Palavras e frases começaram com pequenas coisas. Por exemplo, pequenas alterações de preposição, mas que mudam o sentido, e sem autorização do autor, porque já estava desencarnado. Mudança, por exemplo, a palavra através e mudar para por meio. Até hoje, essa mudança não é algo que é aceito em termos de academia, em termos acadêmicos, é uma mudança ainda polêmica, porque nem todos aceitam essa mudança. E ela não teve ainda uma definição total sobre isso. Então, não há um consenso. E se mudaram todas as obras de através para por meio. Isso é uma coisa básica, mínima, que nós estamos falando, mas que já faz diferença. Que não precisava mudar. Através para a palavra através para a palavra por meio. Não havia necessidade. Isso foi só o começo. Após 2002 foi assim. E após 2012, as adulterações se intensificaram. Por quê?
Porque já não se mais mudava uma preposição, uma palavra. Se mudava várias palavras no contexto, uma frase inteira, adicionava uma frase inteira, tirava uma frase inteira. Mudanças drásticas. Drásticas. E isso é importante nós dizermos, salientarmos, porque essas mudanças estão alterando o sentido. E é um desrespeito com o médium. Então, o que é o natural? Lança o livro original, certinho, com todas as expressões originais. E o início, vários grupos de estudos no Brasil começaram a perceber isso. Então, nós temos lá em São Paulo o Roberto Jacinto, com a sua mãe, me falha na memória agora o nome, o Roberto Jacinto, filho do Dirce, né? Obrigado, Sônia. A Dirce Jacinto, esposa do Roque Jacinto, e o Roberto Jacinto começaram a detectar nos seus grupos de estudo coisas simples, grupo de estudo, uma rodinha, uma pessoa com um livro, uma edição mais atual, outra pessoa com edição mais antiga, de repente começaram a ver várias situações gravíssimas, né? Várias frases diferentes. Em 2009, né, a Sônia Beneventana, aproveitando que ela lembrou a gente o nome da Dirce, também lá no Centro Espírita Adelino de Carvalho, com um grupo de estudiosos, né, nos seus grupos de estudo, também começaram a detectar mudanças. Um livro da edição antiga, a frase estava de um jeito, das edições originais, a frase estava de um jeito, a edição mais atual, a frase estava alterada. Isso a partir de 2009. Se começou a detectar esse problema. E aí, após 2012, que é quando marca o início de um logotipo da FEB atual, que é esse logotipo aqui, a partir desse momento de mudança de logotipo, e com o advento de uma equipe nova de editoração, uma equipe editorial nova, se aumentaram essas mudanças, se intensificou muito, até chegar ao ponto de todos começarem a perceber uma questão gravíssima. E o processo todo culminou com o lançamento dos 7 Evangelhos de Emmanuel, que é uma compilação, né, que tem mensagens do Reformador, que tem mensagens da série Fonte Viva, que tem lá os livros Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso. Então, esses livros foram compilados junto com as mensagens do Reformador e outros livros de outras editoras também, e compilaram e formaram esses 7 evangelhos de Emmanuel, com cada evangelho com um comentário específico. Então, tem o evangelho de Lucas, com todos os versículos de Lucas comentados por Emmanuel. Então, realmente foi um trabalho interessante, né? Foi um trabalho bonito para separar, né, nos apóstolos, né, em separar em Lucas, Mateus, Marcos, separar os evangelhos, foi bem interessante para estudo. Só que, o que aconteceu? Os comentários de Emmanuel utilizaram as obras da coleção Fonte Viva, que já haviam sido adulteradas. E os versículos que se utilizaram nesses evangelhos, ao invés de utilizar os versículos que Emmanuel utilizou, sejam esses versículos traduções do próprio Emmanuel, ou sejam esses versículos traduções do João Ferreira de Almeida, que a maior parte foi essa tradução que Emmanuel utilizou, mas independente de qual tradução que Emmanuel escolheu aquela. E aí usaram versículos de outros tradutores, usaram versículos de tradução
de Jerusalém, usaram versículos de tradução do Haroldo, usaram outros versículos que, infelizmente, esses versículos mudam a ideia, são diferentes das traduções que Emmanuel escolheu, e que, colocados no lugar dos originais, trazem uma mudança de sentido e fazem com que nós não entendamos a interpretação ou o estudo que Emmanuel faz desses versículos. Então, acabou que se prejudicou a obra, né, fazendo dessa forma. E depois desse processo, em que vários estudiosos detectaram essa questão dessas adulterações, desses versículos, aí isso ligou um sinal de alerta. Opa, a gente precisa agora analisar as obras do Chico todas da FEB. E aí se consultaram essas equipes de estudo que já estavam fazendo essas indicações, que já estavam vendo essas adulterações, e se percebeu que essas adulterações estavam ocorrendo em todas as obras da FEB de Chico Xavier. E o que é adulteração? Então, às vezes, se fala assim, não pode falar adulteração, não, a gente tem que falar alteração, a adulteração é muito pesado. Mas é exatamente o conceito do termo, não é outro. É adulteração mesmo, porque ato ou efeito de modificar as características iniciais de algo, falsificação. Então, não foi feito isso? Não foi modificado as obras do Chico para uma outra coisa, diferente da inicial? Então, é adulteração. A questão do direito autoral. O que é direito autoral? Então, nós tiramos de uma bibliografia que está indicada no final aí, em negrito. Para efeitos legais, divide-se, o direito autoral, ele é dividido em direito moral e direito patrimonial. Os direitos morais asseguram a autoria da criação ao autor da obra intelectual e são intransferíveis e irrenunciáveis. Já os direitos patrimoniais se referem principalmente à utilização econômica da obra intelectual, podendo ser transferidos e ou cedidos a outras pessoas. A transferência dos direitos patrimoniais se dá por meio de licenciamento e ou cessão. Foi o que o Chico fez. Ele cedeu o direito patrimonial para a FEB. Só que o seu direito moral está garantido. Então, além de ser uma questão de dever, de responsabilidade, de amor à doutrina, né, um dever da própria FEB com relação ao movimento espírita, né, a sua obra, a sua responsabilidade, é também uma questão jurídica, porque isso é ilegal. Então, nós temos que nos atentar a isso, é uma questão jurídica. Não, mais sobre o direito moral. Os direitos morais fazem parte dos direitos de autor como direitos de natureza pessoal, ao contrário de direitos de natureza patrimonial, também abrangido pelos direitos do autor, que, por sua vez, são compostos por outros dois direitos, o direito à autoria e direito à integridade, que permitem que este possa reivindicar a autoria da obra, assim como a genuinidade e integridade dessa. Agora, o autor estando desencarnado, perante a doutrina espírita, por isso que nós trouxemos aquela mensagem, quem que deve reivindicar a genuinidade e a integridade da obra? Os espíritas. O dever é nosso. Nós temos que exigir a integridade. Então, nos seus ofícios, nos seus documentos, a FEB, no dia 24 de outubro de 2020,
a própria FEB designa, os direitos morais não podem ser transmitidos, nem podem ser objeto de renúncia. Que aí ele diz a esse respeito, nesse trecho, em caso de obras psicografadas em que o médium já tenha desencarnado, apenas caberá a atualização ortográfica, que nós, pessoalmente, já dissemos que nós achamos que ela não deveria ocorrer e que, se ocorresse, deveria ter uma nota de rodapé. Qualquer outro tipo de revisão será registrado em nota de rodapé. Então, porque a atualização ortográfica, ela acaba esbarrando na questão semântica. Então, alterar a obra da pessoa depois de desencarnado, né, correr esse risco, né, vamos ter a obra original. Nós trazemos aqui, depois ao final, nós vamos compartilhar aqui essa apresentação, e aqui tem um link do YouTube com uma live que foi feita de 3 horas, uma live de 3 horas sobre essa questão das adulterações, que, inclusive, eu e a Sônia participamos dessa live, que explica detalhe por detalhe dessas adulterações. Tá o vídeo no YouTube aqui. Então, as adulterações ocorreram nas obras de Chico Xavier, pela FEB, e nos 7 Evangelhos de Emmanuel, que foram a compilação. Agora, vamos ver aqui, para a gente finalizar, alguns exemplos de adulterações. Porque, o que acontece? Nós fizemos parte de uma equipe de pesquisa que, inclusive, conversou com a FEB por meio da UEM, por meio dos ofícios, enviamos ofícios por meio da UEM para a FEB, e a FEB nos respondeu. E nessas respostas, a FEB justificou, negou, não reconheceu, e quando nós colocamos esse estudo, por exemplo, dos 7 Evangelhos, nós deixamos muito claro que os 60 versículos que nós encontramos eram exemplos, eram amostras, não eram todos. E aí, se utilizaram no ofício dizendo que foram encontrados somente 60 de 1000 e tantos, e que era uma porcentagem muito baixa, então foram erros pontuais e que isso não corresponde à totalidade. Mas devemos lembrar que foi uma amostra. Na verdade, as adulterações foi muito mais do que 60. 200, 300, 400, a gente só pegou uma amostra. A gente pegou uma amostra de 7 versículos de cada livro. Foi só o comecinho. Os casos mais gritantes, os casos mais que chamam a atenção aos olhos, né? E depois foi feito esse trabalho de pesquisa, de análise das outras obras que a FEB publicou, das outras obras do Chico, que mostraram que, por exemplo, no livro Fonte Viva, mais de 500 adulterações. Então, a quantidade é muito grande, é muita adulteração, que, inclusive, se cada um pegar e fizer a sua pesquisa, cada um vai achar a sua, vai achar um monte de alteração. Então, um exemplo aqui no nosso lar. Chico escreveu que André Luiz tinha ficado 2 anos no umbral. A FEB, na hora de editar, a FEB colocou 8 anos. E aí o Chico pediu para eles alterarem. Olha, no original foi 2 anos, não foi 8. Aí a FEB respondeu que não poderia mais alterar, porque já havia lançado alguma edição. Por que não lançou uma correção nas outras edições? Por que não lança uma correção agora? Então, continuando aquela questão das dificuldades que o Chico tinha com a FEB, esse é outro exemplo. Então, a FEB colocou os 8 anos, errou, e não reconheceu o erro, não consertou o erro, desde quando o Chico estava vivo.
Então, e outra coisa, essa capa aqui bonita aqui, ó, é a capa original do nosso lar, que inclusive o próprio Chico desenhava algumas capas, ele recebia algumas capas por inspiração, né, mediunicamente, ele conversava e dava os seus palpites e construía as capas junto com as editoras, e também as capas foram alteradas. Por que não manter uma capa original do autor, que o próprio autor concebeu, que ele esteve junto com a editora na confecção dela, e que foi também modificada, a capa original. Então, olha que trabalho bonito, olha como que representa o conteúdo, a capa original. E a gente vai passando aí por outras capas originais. Então, esse é um exemplo do nosso lar, que, inclusive, é uma das obras que mais tem adulterações. Ó, no Paulo Estevão, já logo salta aos olhos uma coisa muito interessante, que o título da obra é Paulo e Estevão. Então, nós já percebemos uma alteração logo no título da obra. Então, só para mostrar qual que é a capa original e como que isso é sério. Nós devemos ter o respeito para com o detentor do direito moral, que é o autor. E o professor de direito, que é juiz federal, PhD em linguística, João Batista de Castro Júnior, PhD em linguística, ele é um especialista em linguística, certo? Ele fez um estudo pormenorizado sobre, o título é Paulo e Estevão, o desacerto editorial no relançamento clássico espírita. Ele mostrando várias adulterações e mostrando o porquê de cada uma delas. Nós não vamos aqui focar nesse aspecto, porque é bem aprofundado e muito bem fundamentado, muito bem escrito, que na época que foi realizado, a FEB nem levou em consideração, mas agora veio à tona novamente, porque ele explica tintim por tintim, passo a passo, por que houve alterações e como e onde que houveram alterações, não só em palavras, mas em trechos inteiros, mudando o sentido. Então, tem todo aqui um artigo mesmo, uma dissertação sobre esse tema, inclusive se baseando juridicamente a capa do Paulo Estevão, que bonito, que é Paulo de Tarso na estrada de Damasco, vendo Jesus, né? Olha que maravilha a capa original, a capa antiga. Maravilhoso. Então, tem toda a explicação. A outra capa também é original, né? O Paulo Estevão teve várias capas. Essa aqui já foi uma capa mais recente. Mas, ao longo do tempo, as capas vão sendo alteradas, né? Então, essa é a primeira capa, a capa original. E aí, até o final, ele vai dissertando sobre o assunto e falando sobre esses relançamentos e como que as coisas iam sendo alteradas e adulteradas ao longo do tempo. Então, é muito importante que todos estudem, leiam. É importante que as pessoas, porque nós estávamos até comentando na reunião dos dirigentes, que hoje os espíritas, além dos males do melindre, né, que fecha casa espírita, né, o melindre, além dos males do profissionalismo religioso, das práticas estranhas, do elitismo, que são chagas dos espíritas, nós temos também um grande mal, que é a falta de estudo. Os espíritas estão muito acostumados, nós, de maneira geral, estamos muito acostumados a assistir lives, a assistir vídeos de pessoas falando sobre alguns assuntos, só que quando alguém fala de algum assunto, num vídeo, por exemplo, já está passando pelo filtro da própria pessoa que está falando.
Então, ela está mostrando a visão, a interpretação dela, da obra ou daquilo que ela está versando. Então, é importante, claro que esse tipo de estudo é importante também, mas nós estamos acostumando só com ele. E um estudo importante, que é o principal, é nós estudarmos a obra original, é nós irmos na água pura da fonte. E nós, espíritas, infelizmente, estamos com essa mania de não aprofundar, de não estudar, de não pegar o livro, de não ler, de não estudar. Estudo individual, o estudo coletivo, trocando ideias, né? Sem ser assim, aquela pessoa, só uma pessoa falando como se fosse só ela o detentor do conhecimento, né? O detentor da sabedoria. Então, aquela troca de conhecimentos. E esses estudos, esses grupos de estudos, para analisar a obra em si. Quem de nós pode falar que já estudou as 5 obras básicas? Já leu, já estudou as 5 obras básicas? Ou, pelo menos, 100 obras de Chico Xavier? Então, nós estamos com a mania de não estudar. Então, vamos ler, vamos estudar esses artigos, vamos estudar essas pesquisas, vamos estudar a fundo as obras, para a gente ver que existe a alteração, para a gente cobrar da FEB que mude, que volte ao original, a gente fazer a nossa parte. Então, esses estudos são muito importantes para a gente perceber a questão desse tema, que nós estamos deixando de lado. Então, continuando aqui, outro exemplo, adulterações na obra Emmanuel. Nós pesquisamos, tentamos encontrar a capa original, nós nem encontramos a capa original desse livro. Esse livro, Emmanuel, é um livro muito interessante, porque ele fala justamente sobre os desvios da Igreja Católica. Um dos assuntos, ou o principal assunto desse livro, é sobre os desvios da Igreja Católica. Então, o próprio livro já falando sobre desvios com relação aos ensinamentos. E aí nós tiramos uma entrevista, um trecho de um livro de Ranieri, que chama Recordações de Chico Xavier. E aí perguntaram para o Chico por que ele estava, em certo momento, passando uma obra para a LAC, que é aquela livraria Allan Kardec, editora, né? A LAC. Por que ele estava passando a edição daquele livro para a LAC e não para a FEB? Então, ele responde sim. Depois vocês podem ver a entrevista na íntegra. O Chico responde assim: ah, meu filho, você não sabe de nada. Lá o negócio não é tão fácil assim. Olha, quando nós recebemos o livro Emmanuel, enviamos à Federação Espírita Brasileira. Logo depois, recebemos uma carta da Federação dizendo que o livro não prestava e que a Federação não estava disposta a perder dinheiro com o livro. Não iriam publicá-lo. Chocados com o fato, escrevemos-lhe insistindo na publicação, especialmente por ser um livro escrito por Emmanuel. Se eu não me engano, esse livro é o 3º ou 4º do Chico. Se alguém se lembrar, pode falar. Nosso amado benfeitor, e que mandasse o orçamento do livro que nós pagaríamos a edição. Responderam asperamente que não publicariam, que não podiam perder dinheiro e que nós também não iríamos perder. Nós, então, nos reunimos em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, nós, o Dr. Rômulo Joviano e outros companheiros, e juntamos 2 contos e 200 mil réis que enviamos em cheque para a Federação Espírita Brasileira. Pouco depois, recebemos comunicação que iriam publicar o livro com o nosso dinheiro, fornecido por nós, mas que não se responsabilizariam por nada, nem pelos prejuízos, e que não publicariam sob a égide da Federação, isto é, não viria na capa ou no livro a marca da Federação, como editora.
e simplesmente como distribuidora. Percebam que não tem, né, a marca da FEB nesse livro. Concordamos e não se ouviu falar mais no livro. No livro Parnaso Além Túmulo, teve uma série de dificuldades para a publicação. No próprio Nosso Lar, a FEB não queria publicá-lo de início. Adulterações na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aí perguntaram para o Chico, e o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e sua Lavra Mediúnica? O Bacelli perguntou ao Chico. Aí ele responde, se você reparar, lá está escrito assim no capítulo 22, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rustan, que organizaria o trabalho da fé. Está colocado no condicional. Chico nos dizia que Humberto Campos foi constrangido a fazer semelhante concessão, porque, caso contrário, a FEB não publicaria a nota. Não obstante, Chico sempre teve o maior respeito pelos adeptos de Rustan e evitava com eles qualquer tipo de polêmica, porque, no fundo, somos todos irmãos de ideal. Lembrando que, até pouco tempo atrás, a FEB tinha estudar Rustang nas atas de fundação. Até pouco tempo atrás, a FEB tinha. Depois do lançamento do livro La Autonomia, aí a FEB retirou Rustang desses documentos. Então, mostra aqui para nós que Humberto de Campos, que sabe muito bem trabalhar com as letras, para que não prejudicasse o trabalho, colocou no condicional, que organizaria o trabalho da fé, porque ele foi obrigado a colocar. Mas, para não prejudicar mais ainda, ele colocou no condicional para que se mostrasse que ele não conseguiu cumprir, mas que ele não tinha essa designação de organizar o trabalho da fé, porque o Humberto de Campos foi obrigado. E aí nós tiramos do livro Nem Céu nem Inferno, nós tiramos dele por quê? Porque são cartas resgatadas originais, viu? São cartas originais de Kardec, que ele pergunta ao Espírito de Verdade sobre Rustang. Então, Kardec pergunta, isso está no punho de Kardec, são originais encontrados. Que influência pode ter o senhor Rustang? Os espíritos respondem, se você ouvir, um simples golpe de vista o fará julgar um homem, e o que se deve esperar dele. Ele tem tanta confiança nas suas luzes, que pensa que todos devem se curvar a ele. Vá, se você estiver disposto a fazê-lo. A outra pergunta, a opinião de Rustang tem algum crédito? Não. Em geral, ele passa por um entusiasta, exaltado, querendo se impor. Então, nós mostramos isso só para ter uma noção de que, realmente, Chico Xavier, com Humberto de Campos, foram obrigados a colocar isso aí. Então, essa história de adulteração, ela vem há muito tempo atrás, desde quando o Chico estava vivo. E ele sendo obrigado a fazer concessões como se ele tivesse que se submeter a isso, mas ele se submeteu em prol do espiritismo, em prol da causa, na sua grandeza, na sua humildade, né? Adulterações na obra Boa Nova. São tantas adulterações que existe um link mostrando todas as adulterações, que aqui no caso se mostra as edições, né, que foram consideradas, né? Então se considerou assim, a 7ª edição de 1948 é igual à 12ª edição, que é igual à 21ª edição até 1996, ó, que é diferente, que é igual à 31ª edição, que é diferente da 37ª edição de 2013, que está no e-book que está sendo distribuída na versão do e-book, que é a versão também do livro físico, que é após 2012. Então, se mostra todas as alterações
no livro Boa Nova, e são muitas alterações, muitas adulterações. Então, aqui, trocar antecipado por antecedido, trocar queriam por criam, trocar pedregosa por prodigiosa. E muitas vezes foi retirado. Aqui era urzes, colocou luzes. Trocou aqui, não constitui amor dos pais, trocou por amor dos pais, não constitui. O afeto dos filhos, aqui trocou não representa o afeto dos filhos por afeto dos filhos. Então, mostra aqui todas as adulterações. Aqui era evolveu e depois passaram para evoluiu. Jesus revelara, Jesus lhe revelara, né? E assim, através das estradas ásperas, afastando-se de suas choupanas misérrimas, trocou totalmente. Então, todas essas adulterações, não existe adulteração mínima, adulteração que não tem importância e adulteração grande. Todas são adulterações. Pequenas ou grandes, todas são importantes. E todas trazem um prejuízo. Lentamente, mansamente. Então, está aqui para depois, quem quiser estudar sobre todas as alterações ou adulterações. A capa original do Boa Nova. E as adulterações nos 7 evangelhos de Emmanuel. Então, lembrando aquilo que nós já havíamos dito, que os 60 casos mostrados foram uma amostra. Então, nós tiramos aqui 2 amostras. Uma do livro Vinha de Luz, né, que foi colocado no volume desses 7 evangelhos, que o versículo estava assim, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. E aí trocaram para um outro versículo que dizia, pois o Senhor educa a quem ama, quer dizer, educa é totalmente diferente de corrige, né? E castiga, dá a ideia aquele negócio do castigo que Deus castiga, né? Aquela questão do pecado, né? Do que Deus condena, tá aqui, que castiga, é diferente de açoita, né? Então, só um exemplo para entendermos isso. Então, e Emmanuel foi tão perfeito, tão sábio nas suas colocações, que ele já imaginava que isso iria acontecer, porque no meio dos comentários, ele colocava o título, ele colocava, por exemplo, o título da mensagem, se ligando com o versículo. Então, por exemplo, o título é Corrigendas, que está de acordo com a palavra corrige. Então, ele conectava o seu título com o versículo. E, às vezes, ele repetia o versículo no meio da mensagem para dar ênfase ao versículo. Ele repetia o versículo no meio da mensagem. Ou repetia uma palavra do versículo importante no meio da mensagem. Tudo isso para atrelar aquele versículo. Porque sem aquele versículo original, não se consegue entender a explicação de Emmanuel naquele assunto. Então, Emmanuel ele foi muito bem inspirado e teve muito bom senso ao colocar isso para que a sua obra não fosse deturpada. Então, usar as palavras dos versículos na explicação, palavras que usavam no versículo, ele fazia questão de repetir 10 vezes na explicação, para dar valor para aquela palavra em específico, né? Então, os comentários de Emmanuel, a princípio, dói as corrigendas, corrigendas está relacionado com corrige, né? Atormentando-nos os açoites relacionado com a palavra açoita. O homem renovado deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas e os açoites. O Emmanuel, então, usa 2 palavras que foram trocadas, uma delas dá origem ao título. Educar é bem mais abrangente do que corrigir. Castigar
é da tradição punitiva de Deus, né? Uma tradição antiga, né? Outro que é muito importante e que dá um sentido totalmente diferente. O versículo original, utilizado pelo Emmanuel, mas o justo viverá pela fé. Quer dizer, a fé é o objetivo, né? É aquilo que dá força para a pessoa, né? Ela vive para aumentar aquela fé, né? Trabalha pela fé, por aquilo. Aquilo ali é o que dá movimento para ele, é o que dá força para ele. E o versículo foi alterado, numa tradução, dizendo que o justo viverá da fé. O que é viver da fé? É se beneficiar dela, né? Auferir ganhos da fé. É o profissionalismo religioso. Então, na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias. Mas não. A oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. E o título da mensagem é viver pela fé. Por isso que nós reiteramos. A mudança de uma preposição ou de um artigo, por exemplo, pode alterar totalmente o sentido. Da mesma forma que altera que você viver pela fé é diferente de você viver da fé. Você consegue sobreviver ganhando dinheiro com a fé. É o profissionalismo religioso. Então, essas alterações vão prejudicando, e não só prejudicando o conteúdo, mas também os ensinamentos da base de Kardec Chico. Então, esses foram os dois exemplos que nós trouxemos dessas adulterações dos 7 evangelhos. Esses dois exemplos fazem parte dos 60 casos, que são só uma amostra, que são muito mais de 60 casos. Por exemplo, alguns versículos, algumas mensagens do Reformador, por exemplo, o Emmanuel, ele não usou versículo nenhum. Então, o que seria o correto? Não usarem versículo nenhum. E colocar um versículo lá, uma tradução de um versículo lá e colocaram lá, sendo que não tinha no original. Então, o que seria o ideal? Colocar uma nota de rodapé mostrando o versículo, né, para mostrar assim que Emmanuel está falando de um versículo, porque lá no meio da mensagem do Reformador, ele às vezes falava um trecho do versículo, mas ele não usava o versículo inteiro. Então, o que se pode fazer é colocar numa nota de rodapé, por exemplo, o versículo, mas não alterar o original, porque a nota de rodapé, você está colocando uma nota da editora, você não está adulterando a mensagem original. E mesmo assim, mesmo na nota de rodapé, deve tomar muito cuidado com o que é escrito para não alterar a ideia original do autor. E nós estamos falando de espíritos superiores, né? Quem somos nós para acharmos que nós somos representantes da doutrina, ou que nós somos mais importantes do que a doutrina, né? Ou que nós somos maiores do que os espíritos superiores? Nós temos que respeitar os espíritos superiores. É muita presunção de nossa parte. No livro Caminho, Verdade e Vida, é importante porque esse é o ponto que Emmanuel fala, o motivo dele ter usado os versículos e como que ele usou o versículo. Emmanuel escolheu versículos específicos, como ele diz lá no prefácio, que é muito importante a gente ler esse prefácio, como um colar de pérolas. Que ele disse assim, nesse prefácio, que não era o objetivo dele fazer uma exegese, ou seja, fazer uma interpretação dos versículos. Era só comentar alguns trechos, não era fazer uma exegese. E o que se quer fazer ultimamente é reunir para fazer exegese de versículos do Novo Testamento, sendo que nós não temos capacidade para isso. Nós temos a obrigação de estudar as obras da doutrina espírita do jeito que elas nos foram trazidas, porque nós somos ainda muito imperfeitos.
Então, Emmanuel escolheu como um colar de pérolas e deu cor a cada uma deles. Às vezes, ele não pegava um versículo inteiro, às vezes ele pegava só um pedacinho. E aí, nessa tradução nova, colocava o versículo inteiro lá, ele todinho, o versículo lá, sem respeitar o trechinho que Emmanuel escolheu. Emmanuel não só escolheu uma tradução específica dos versículos, como também escolheu partes específicas. E fez questão de dar ênfase a eles, seja no título, ou mesmo repetindo trechos dos versículos nos comentários. E as adulterações no livro Fonte Viva. As adulterações do livro Fonte Viva é uma tabela que depois nós podemos também disponibilizar. São vários trechos mostrando as adulterações nos 5 livros da coleção Fonte Viva. Então, adulterações no Caminho, Verdade e Vida, comparação da edição antiga com a edição nova. Adulterações, aí vem aqui todas as adulterações encontradas. E aí, nos capítulos que foram encontrados, depois adulterações do Vinha de Luz, todas as adulterações, os capítulos que foram encontrados, depois adulterações do Fonte Viva, em todos os livros, em todos os capítulos que foram encontrados, os capítulos. E interessante, não incluímos erratas nem revisões ortográficas consensuais, aquelas que já são estabelecidas no ramo da gramática, né? Adulterações no livro Pão Nosso. Então, trocar providências para procedências, trocar assumindo para provocando, trocar separatividade por separatismo, trocar instrumentalidade por instrumentalização, trocar fundamente por profundamente, trocar intercessórias por intercessoras. Olha só. O ceifa de luz, que foi o que o Emmanuel teve que fazer de novo. Afeições por aflições, aflitivas por afetivas. Retornem para retomem. Vamos lá no Caminho, Verdade e Vida. Tirar o E maiúsculo, que significa dando ênfase a alguma coisa, importância para alguma coisa, para um E minúsculo. Estranhável por entranhável. Ridicularizar-se por ridicularizaria. E aí nós vemos no Vinha de Luz. Constituiu por constitui. Milenárias por milionárias. Propomos, propusermos. Aqui tirou o mas, ó. Tirou o mas. Através de causados pelos. Ao invés de, trocado por em vez de. Isso em todos os livros tem essa troca aqui, ó, em vez de por em vez de. Que não é uma troca que existe, que é consensual. No Fonte Viva, a sua pronunciação, o seu pronunciamento. Sacrificar-se por santificar-se. Exclusivista, exclusiva. E assim por diante. Aqui são dos 7 evangelhos, na verdade não foram 60, foram 78 versículos que são amostras. E escolheram-se 56 casos graves dos 78. Mas foram amostras, tem muito mais. Então, era isso que nós gostaríamos de dizer. Nós agradecemos aí a paciência das pessoas por nos escutar até o final. E nós ficamos muito felizes por ter essa oportunidade
porque é sempre bom nós estudarmos e também priorizarmos a defesa da doutrina, porque não foi trazida por nenhum de nós, foi trazida pelos espíritos superiores, então nós temos que lutar por isso. E é isso, espero que tenha, assim, tenha satisfeito as dúvidas, tenha mostrado os exemplos, porque normalmente as pessoas dizem, cadê? Me mostra, cadê? Onde é que está a alteração? Onde é que está a adulteração? Então, a gente, nós não estamos aqui para brincar, espiritismo não é brincadeira, e é uma coisa muito séria, e que nós devemos dar o devido apoio e a devida atenção a isso. E nós agradecemos mais uma vez pela oportunidade. Aí, se o Fausto quiser ver a dúvida de alguém, o que o pessoal quer conversar sobre, a gente está à disposição. Que Jesus nos abençoe. Valeu, Roberto. Muito boa a sua explicação, muito detalhe, muito fundamentada. E aí a gente deixa aberto aí, se alguém quiser fazer algum comentário. Algumas pessoas saíram, né? Até o Simão Pedro precisou sair, pediu desculpa aqui, que ele precisou sair, ele agradeceu. Aí a Jo tem 2 observações aqui, se você quiser comentar, Jo, fica à vontade aí. Não, as exposições foram excelentes, eu deixei o nosso recadinho, foram boas, a sua, Fausto, do Irênio e o Robertinho, ao guardar Deus que ampara sempre tudo gira em torno da nossa sagrada doutrina. Muita bênção para vocês. Foi uma tarde de aprendizado. Muito obrigada. Maravilha, Jo. Eu que agradeço. Quer fazer alguma pergunta? Eu quero falar. Posso falar? Quero cumprimentar a todos, a você, ao Irênio e ao nosso Robertinho, e dizer o seguinte, quanto ao Robertinho, falando sobre as adulterações, nós temos um ponto de vista a expor. A obra foi recebida no idioma português. Não há por que mudar. As mudanças não refletem o sentido original e abre caminho para que novas mudanças possam surgir na doutrina espírita daqui para frente. Talvez, se nós não defendermos, vai tirar as colunas mestras da doutrina espírita, tirar o termo reencarnação, não é verdade? Trocaram. E na frente, o que vai tirar da doutrina espírita, não é? Essas obras fabulosas do Emmanuel, existe uma troca no livro há 2000 anos que não reflete de jeito nenhum a palavra original, como o Robertinho mostrou aqui. Então, realmente abre caminho para mudanças desastrosas no corpo doutrinário. Isso é de uma irresponsabilidade enorme, né? Porque nós não estamos lidando com TCC, um trabalho de conclusão do curso de uma pessoa. Nós estamos lidando com a doutrina dos espíritos. Então, nós espíritas precisamos ter o respeito, com letra maiúscula, todas, com toda essa obra que veio para nós. Concordamos, essas adulterações não podem existir, e vejo que o caminho futuro será da justiça. A federação não vai abrir mão se nós não alcançarmos pela justiça no futuro. Muito obrigada.